Paz de Cristo a todos, aqui é o pastor Cláudio e hoje para tecer um comentário acerca do capítulo 2 e versículo 23 do livro do Gênesis, quando Adão, ao receber de Deus Eva, aquela que Deus criara para ser sua esposa, a identifica como sendo osso dos seus ossos e carne de sua carne. É assim que Adão, é com essas palavras que Adão define o que Eva representava para ele, que Eva passava a significar para ele. Eu quero tecer um comentário sobre essas palavras ditas por Adão a Eva aqui neste nosso encontro. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, a nos ajudar na divulgação desse espaço. Esse é um espaço por meio do qual nós levamos algumas reflexões fundamentadas nas Escrituras, fundamentadas na Palavra de Deus, na Bíblia, nos Evangelhos do Cristo, enfim. Aqui, por meio deste espaço, nós nos propomos a tecer algumas reflexões, abordar determinados temas, sempre numa perspectiva cristã mais objetiva, buscando no texto bíblico sua interpretação mais objetiva, desvinculada de vieses ideológicos, político-partidários, denominacionalistas, enfim. Aqui nós proclamamos o Evangelho do Cristo de forma desinteressada, inspirados única e exclusivamente nos ensinamentos do próprio Cristo, naquilo que o Cristo em sua pureza, naquilo que o Cristo, a partir do desígnio que Deus lhe traçara, proclamara entre os homens. Aqui nós procuramos pregar, ensinar, proclamar o Evangelho pelo Evangelho, única e exclusivamente pelo Evangelho, tal qual nós o recebemos, tal qual ele nos chegara até nós. Portanto, nos ajude na divulgação deste espaço, a fim de que nós possamos angariar cada vez mais um número maior de pessoas. E se gostou desta reflexão, da reflexão que nós faremos, não se esqueça de deixar o seu joinha, o seu like. Isto nos ajuda bastante, isto contribui bastante para a manutenção deste nosso espaço. Portanto, se inscreva, compartilhe o canal com outras pessoas, deixe o seu joinha aí ao final do vídeo e isso vai nos ajudar bastante. Bem, os dois primeiros capítulos do livro do Gênesis nos coloca diante da narrativa judaico-cristã acerca da criação. O capítulo 3, por sua vez, já nos coloca o homem diante do pecado, do seu ato de insurreição contra o mandamento divino, contra a determinação divina e as consequências por suas ações. Os dois primeiros capítulos são no geral, são dedicados, são consagrados a nos apresentar
uma narrativa judaico-cristã acerca da criação. Ora, nestes 2 capítulos, ou neste processo narrativo da criação, alguns elementos, algumas falas, me chamam bastante a atenção. Dentre esses elementos, o que mais me chama a atenção no livro do Gênesis, aliás, nos 2 primeiros capítulos do Gênesis, é o aspecto interrelacional que nos é colocado nestes textos. Há nesses 2 primeiros capítulos, existem nestes 2 primeiros capítulos bons fundamentos, boas evidências textuais que nos reportam a um tema que perpassa não só as Escrituras, mas que está calcado em boa antropologia, em boa sociologia, que é o tema da inter-relação entre os indivíduos. O Gênesis, mais especificamente os seus 2 primeiros capítulos, com toda a sua incipiência, e é um texto incipiente que talvez o homem do século XXI, com todo o desenvolvimento científico, com todo o aparato tecnológico à sua disposição, com todos os avanços que ele tem à sua disposição, dos quais ele é uma testemunha ocular, este homem poderia ler este texto e julgá-lo bastante ingênuo, inocente em sua forma de ver o mundo, inocente em sua forma de representar o mundo, um texto bastante incipiente, e é claro que numa primeira leitura, talvez esta seja a impressão de todos nós. Entretanto, uma leitura mais aguçada, e aqui a importância de estudarmos estes textos, uma leitura mais aguçada, uma leitura mais cuidadosa, nos permite abstrair destes textos que nós julgamos incipientes, inocentes, pueris, infantis, que soam extremamente distantes de nós, homens do século XXI, e com todos os recursos e avanços que temos à nossa disposição. Mas esta é uma impressão que resulta de uma leitura descurada do texto bíblico, uma interpretação, uma reflexão, uma leitura mesmo mais aprofundada nos permite colher nestes 2 primeiros capítulos alguns elementos que são atemporais, universais e que, repito, encontram amparo, albergue, sustentação, até mesmo em ciências humanas mais avançadas, como a antropologia e a sociologia. E um destes temas é o tema da inter-relação. Há nos 2 primeiros capítulos do Gênesis, nesta narrativa acerca da criação, uma preocupação do autor, ou dos autores,
que essa questão da autoria, não só do livro do Gênesis, mas de todos os livros, principalmente os livros do Antigo Testamento, essa questão da autoria é sempre muito delicada, sempre muito problemática. A tradição rabínica afirma que o Pentateuco foi escrito por um só homem, Moisés. Entretanto, estudos mais aprofundados, estudos filológicos, linguísticos, já demonstraram que seria impossível um homem naquele contexto, naquele período, sozinho produzir uma obra dessa, e por razões muito sólidas, por motivos bastante consistentes, de tal modo que hoje já se afirma pelo menos a presença de 4 autores distintos no livro do Gênesis. Mas isso é uma questão de exegese, isso é uma questão mais científica, mais filológica, linguística, que merece um outro trabalho de reflexão. O que é importante aqui destacar é que o autor destes 2 primeiros capítulos expressou a preocupação com um elemento que é fundamental, que faz parte da essência humana, que faz parte, que é uma necessidade humana universal, que é a necessidade de estabelecer vínculos interrelacionais. O tema da interrelacionalidade está muito presente nos 2 primeiros capítulos do livro do Gênesis. Nós já podemos identificá-lo no próprio verbo que o autor utiliza quando se refere a Deus entrando em conselho para criar o homem. Lá no primeiro capítulo, o verbo que o autor do Gênesis utiliza, o autor deste capítulo utiliza, aparece no plural, Deus entrando em conselho consigo mesmo acerca da criação do homem. Este conselho vai ser concluído com o seguinte verbo, com a seguinte expressão: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Vejam, o verbo aqui aparece no plural. Não se trata de um ser falando sozinho para si mesmo. Ora, o que nós vemos aí, o que nós podemos inferir aí a partir do verbo no plural é a presença de 2 ou mais entidades, de 2 ou mais seres. Nós que somos cristãos vemos aí já uma primeira referência à existência da Santíssima Trindade. Ora, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo entrando em conselho entre si para decidir acerca da criação do homem. A conclusão deste conselho nos coloca diante deste imperativo: façamos o homem à imagem e semelhança. Portanto, a criação do homem não decorre de uma decisão isolada, não decorre da decisão de um único ser, decorre de um plural, decorre de mais de um ser, decorre, assim cremos nós cristãos, de uma decisão tomada pela Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, o que vemos já na origem do homem, na criação do homem, é a presença de 3 seres decidindo
acerca da existência de um outro. Ora, o que nós vemos aqui é uma inter-relação vigente, harmoniosa, entre as três pessoas, os três seres da Santíssima Trindade em relação a criar o homem. Portanto, a ideia de inter-relação já está aqui presente. E mais ainda, Deus, após ter criado Adão, se volta para ele e, ao vê-lo só no jardim do Éden, conclui que não seria bom que Adão permanecesse só. O autor do Gênesis, o autor deste capítulo, vai ser cuidadoso em afirmar que Deus, ao contemplar Adão sozinho no Éden, julgou que aquela sua solidão, aquele seu estado de existência solitária, não lhe era bom. Deus que conhece o homem em sua plenitude, já antevê aí a necessidade do homem expressar ou concretizar este seu impulso interrelacional. Deus, portanto, lhe decide fazer para Adão uma companheira, e assim ele criou, trouxe à existência Eva. E quando Adão olha para Eva, quando Adão contempla Eva, ele a define, ele a identifica como sendo o osso de seus ossos e a carne de sua carne. É interessante que Adão aqui define Eva a partir de termos extremamente materiais, físicos. Eva é um osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ora, osso e carne definem para Adão Eva. É claro que não poderíamos exigir. Nós estamos ainda diante de um texto semítico bastante primitivo. Não poderíamos exigir do autor que recorresse a elementos mais elaborados que só seriam desenvolvidos séculos depois, né? Não poderíamos exigir deste autor semítico que recorresse ao termo alma ou ao conceito de substância imaterial. Ora, estes conceitos serão desenvolvidos doravante. Ora, estes conceitos serão engendrados no contexto do desenvolvimento da metafísica ocidental, no desenvolvimento da teologia cristã, da teologia ocidental. Eram elementos, conceitos ignorados pelo autor dos primeiros capítulos do livro do Gênesis. Este autor conhecia o homem, conhecia a mulher como osso, como carne, em sua dimensão física. E é a partir dessa fisicalidade que Adão identifica Eva, osso dos meus ossos. Ora, Eva é para Adão suporte, porque o osso ou a estrutura óssea sustenta o que? A nossa carne. Ela é também carne da minha carne, e a carne que está muito bem disposta sobre esta organização, essa anatomia óssea, é a carne pela qual eu sinto o mundo, eu vejo o mundo, eu tenho contato com o mundo. Portanto, esta mulher é para mim, esta companheira será para mim um suporte, e de algum modo, por meio dela,
eu terei um novo contato com o mundo, osso de meus ossos, carne de minha carne. O que Adão infere ou nos permite inferir de sua fala ao definir Eva com essas palavras, conclui, fecha este caráter interrelacional, antropológico, sociológico, enfim, que está presente num dos textos mais antigos acerca das origens de todas as coisas, que é o livro do Gênesis. Ora, por meio dessas palavras, por meio desta definição, por meio deste conceito, Adão conclui, fecha essa perspectiva interrelacional que faz parte da nossa natureza humana e que o autor do Gênesis, com toda a sua simplicidade, com todas as suas limitações linguísticas, conceituais, com todas as suas limitações teológicas, sociológicas, enfim, com todas as suas limitações lexicais, muito bem define o que Eva era para Adão e o que Adão seria para Eva. Ora, ao afirmar que Eva era agora carne de sua carne e osso dos seus ossos, Adão simplesmente assume sua relação empática com Eva e, mais ainda, ele passa a definir, entender Eva. Aliás, ele passa a se definir não como uma existência absoluta e isolada, mas agora como uma coexistência. Uma coexistência que é quase que pode ser interpretada até mesmo por meio de uma relação simbiótica. Esta outra agora é osso dos meus ossos e carne de minha carne. Portanto, a minha existência, de algum modo, está delimitada pela existência dela, de tal forma que eu não mais existo como um indivíduo isolado, absoluto, solitário, ensimesmado, como uma mônada fechada em si mesma. Ora, agora eu existo a partir de um outro, ou a partir de uma outra, e entre eu e este outro, entre eu e esta outra, há um vínculo tão empático que a minha existência agora é delimitada pela existência dela, é delimitada pela existência dele, de tal modo que eu agora coexisto, não existo mais como entidade única, sola, fechada. Agora eu coexisto. A minha existência está limitada pela existência de um outro, está delimitada pela existência de um outro, de tal modo que este outro também está delimitado pela minha existência. Ora, eis aí um bom fundamento proto-antropológico, eis aí um bom tema proto-sociológico, eis aí um bom tema que nos coloca diante de um dos aspectos mais essenciais e caros à nossa existência, à nossa natureza, que é essa necessidade que temos de nos interrelacionarmos.
Ora, não estamos sós no mundo, não vivemos isolados neste mundo. Ora, nós não somos uma existência sola, uma existência absoluta, uma existência encismada, fechada em si mesma. Ora, nós somos uma coexistência, nós existimos como esposo, esposa, namorado, namorada, nós existimos como pai, como filho, nós existimos como amigo, nós existimos como vizinho, nós existimos como patrão, nós existimos como empregado, nós existimos até mesmo como adversários, como competidores, enfim, independentemente da conotação que dermos à nossa existência, não podemos negar que ela pressupõe uma coexistência, que ela pressupõe a existência de tantos outros seres, de tantas outras pessoas que passaram pela minha história e haverão de passar, da mesma forma que eu passo pela existência de outras tantas, que eu já passei pela existência de outras tantas e haverei de passar. Por quê? Porque neste mundo ninguém vive isoladamente, ninguém se tranca e passa a existir de forma ensimesmada. Nós nos correlacionamos constantemente, nós coexistimos, nós vivemos inseridos num contexto, seja ele familiar, seja ele social, seja ele nacional, seja ele cósmico, num contexto em que os nossos vínculos relacionais se desdobram e se desdobram a não mais podermos medir o seu alcance. E de tal forma que podemos definir o indivíduo como sendo este indivíduo que necessariamente precisa coexistir, precisa se relacionar, precisa estabelecer com outros vínculos. Daí nós podemos abstrair uma outra consequência. Se nós coexistimos neste mundo, todas as nossas ações geram impacto sobre este mundo. Se nós coexistimos com outros, com outras, aquilo que fazemos gera impacto sobre este mundo, e inclusive o que não fazemos, até a nossa omissão gera um impacto sobre o mundo. Ora, não poderíamos aqui trazer uma lista exaustiva de exemplos, mas fiquemos apenas em dois bastante simples e bastante conhecidos. Ora, quanto impacto não é gerado, não é causado no mundo por meio dos meus hábitos, por meio do simples ato de ir ao mercado e fazer uma compra. Ora, o produto que eu adquiro, ao adquirir um produto no mercado, eu estou gerando impacto sobre este mundo, negativo ou positivo, mas eu estou gerando impacto neste mundo. Um outro exemplo bastante trivial diz respeito ao nosso voto. Quando eu exerço meu direito de cidadania para a prática do voto, para eleger os meus mandatários, este ato de votar pressupõe, culmina no impacto sobre o meu município, sobre o meu estado, sobre o meu país. Ora, o ato de votar impacta na vida de outros que moram comigo no mesmo, que habitam comigo no mesmo bairro, que habitam comigo no mesmo município, que habitam comigo, outros que habitam comigo no mesmo estado, no meu país. E quando eu também não voto, este ato de não votar
e este talvez seja o pior, né? Seja pior do que o de votar, quando eu não deixo de votar. Esta minha omissão também gera um impacto sobre a vida dos outros. Quando eu me nego a votar de algum modo, eu estou negligenciando o exercício cidadão que é fundamental para o bem-estar de outros, para a dignidade de outros, para a sobrevivência de outros, porque não são poucos aqueles que carecem, que necessitam do Estado naquilo que lhe é de mais fundamental. Portanto, quando eu me nego a votar, quando eu ignoro os impactos desta minha omissão, e às vezes fazendo de forma consciente, não preciso nem ser um analfabeto político, tal qual Brecht definia o indivíduo que não tem a consciência plena do seu exercício cidadão. Talvez eu até tenha, mas por frustrações, por decepções, por desencanto com a política, eu me nego a participar do pleito e anulo o meu voto, achando que esta minha omissão não trará impactos sobre os demais. Lê do engano, até as nossas omissões geram impacto sobre a vida de outros. E por quê? Porque nós coexistimos, nós existimos com outro, com outra, com outros, com outras, de tal forma que a minha ação ou a minha omissão geram impacto sobre o mundo. Esta verdade, este tema, este argumento já vinha sendo esboçado, bosquejado, desenvolvido nos primeiros capítulos do Gênesis. E qual antropólogo, qual sociólogo hoje nega a importância desta consciência interrelacional entre os indivíduos, dessa necessidade que o indivíduo tem em se relacionar com Adão? Ao definir Eva, ao identificar Eva como osso do seu osso, dos seus ossos e carne de sua carne, Adão, o autor do Gênesis, ainda que não compreendendo toda a dimensão deste argumento, já se coloca como um ser que coexiste, porque agora a sua existência é delimitada pela existência de outros, pela existência de outros, de tal forma que o homem agora passa a coexistir. Ele coexiste com Eva, que futuramente coexistirão com seus filhos, que futuramente coexistirão em tribos, e assim até chegarmos ao conceito de Estado, ao conceito de povo, ao conceito de nação, a esses conceitos mais elaborados. Verdade é que nesta narrativa, uma das mais primitivas acerca da origem, nós já vemos a importância, nós já vemos este aspecto extremamente caro à natureza humana, que é o aspecto da correlação, que é o aspecto do vínculo. Ora, neste mundo nós não existimos, nós coexistimos. Portanto, antes de agir ou antes de não agir, lembre-se, a consequência de sua ação, a consequência de sua omissão terá impacto, acarretará também consequências sobre a vida de um outro ou sobre a vida de outros. Portanto, pensemos e repensemos com muito cuidado antes de agir ou deixarmos de agir, porque neste mundo nós não somos seres isolados, não somos mônadas fechadas em si mesmas, não somos seres em si mesmados, nós somos seres que coexistimos
com outros tantos que coexistimos com os demais. Que as nossas ações possam implicar benefícios a estes outros tantos demais. Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo. Em breve nos reencontraremos aqui. E se você gostou desta reflexão, não se esqueça de deixar o seu joia, não se esqueça de fazer a inscrição em nosso canal, divulgar este espaço com outras pessoas e em breve nos reencontraremos aqui. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos em nome de Cristo.